Então, assim, no dia a dia ela vai começar a ter impacto na rotina, na produtividade dela, vai começar a diminuir a produtividade, porque esse nível de ansiedade não vai permitir que a pessoa consiga desenvolver todas as atividades que ela precisa desenvolver. Começa a entrar num ciclo de deixar muitas coisas pela metade. Né? Eu atendo pessoas que ela fala assim, eu comecei, por exemplo, fazer uma arrumação na casa. Aí eu arrumei a sala, não terminei de arrumar, mas eu sabia que eu tinha que arrumar o banheiro. E já foi para uma outra atividade. Também não ficou concluída e já vai para uma terceira atividade. E quando a pessoa para e pensa, tem várias atividades que ela estava fazendo e de repente não concluiu nenhuma das atividades. Como se tivesse várias janelas abertas sem nenhuma ser concluída. Né? Porque a ansiedade vai produzir nela aquela necessidade. Eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo, mas no final não consegue completar todas as tarefas. E aí ela começa então a procrastinar, ou seja, protelar aquela atividade primária que ela começou. Faz sentido? Faz. Aí a pergunta é, a procrastinação, você acredita que a procrastinação gera ansiedade ou a ansiedade gera procrastinação, na sua opinião? Fala pra gente. As duas coisas. Vamos falar primeiro pela situação da procrastinação que pode gerar ansiedade. Uma pessoa que já tem esse nível de procrastinação, o que é procrastinação para quem tá, assistindo a gente não sabe? Aquela pessoa que vai deixar tudo para depois. Eu sei que é importante eu estudar. Não, mas mais tarde eu faço. Eu sei que é importante eu lavar a louça. Não, depois eu faço. E todas as atividades ela vai sempre deixando para depois. Quem deixar tudo para depois vai chegar a um nível de ansiedade porque vai ver, puxa, só falta 1 hora e eu tenho que resolver tudo isso. Dá conta desse negócio e de um jeito ou de gera uma outro. ansiedade na pessoa. Ok, então a procrastinação pode gerar ansiedade. Mas a ansiedade da pessoa também pode ser tão grande que ela não consiga concluir as tarefas e acaba gerando nela, não, eu nem vou fazer porque se eu começar, eu não vou conseguir terminar, eu não tô me sentindo bem. Então gera isso também. Interessante, bacana. E Os dois lados. É como se fosse aqueles que eles chamam de efeito recursivo, né? Meio que assim, você não sabe o que vem primeiro. O fato é que elas geralmente estão associadas. Quem procrastina muito, geralmente tem níveis de ansiedade absurdo, né? E pessoas que estão demonstrando um quadro de ansiedade também acima do normal, geralmente elas procrastinam. Eu vou identificar, por exemplo, que a pessoa tem um nível de ansiedade que precisa de cuidado quando ela começa a adiar a atividade, porque ela começa a ter algum sintoma físico associado. Eu não vou nem pro trabalho, porque só de chegar lá eu começo a sentir um desconforto no meu estômago, começo a sentir tremores, começo a sentir calafrios, começo a ter uma dificuldade na minha respiração. Então, isso são sintomas físicos que essa ansiedade, essa procrastinação está desenvolvendo na pessoa. Ou, de repente, uma mancha no corpo, na pele, cabelo cair, sinais. Comendo unha demais, né? Aquela coisa toda. Então, sinais, são sinais fisiológicos. O corpo vai demonstrar sinais de que a ansiedade dele saiu de níveis normais ali para níveis já tá beirando níveis patológicos. E ela precisa de ajuda. Algumas atividades, né, quando você vai desenvolver, quando você vai realizar, começa a produzir isso em você. Então, e normalmente está ligado a atividades que têm algum nível de responsabilidade envolvida. Nunca são também atividades muito corriqueiras. São atividades que requer de você um nível de responsabilidade. Às vezes você não está conseguindo corresponder. E isso vai gerar em você uma autocobrança, que vai gerar toda essa ansiedade. Com aquele pensamento, eu tenho que dar conta, eu preciso fazer. E não necessariamente a gente precisa fazer tudo. Claro. E eu digo, eu conversei isso numa roda do grupo que eu fiz no sábado. Nós vivemos um período onde a mulher, dependendo do empoderamento que ela teve, né? A mulher que foi muito empoderada, que precisa dar conta de casa, de trabalho, de todas as atividades, ela vive no nível de ser autossuficiente. De achar que ela sozinha vai conseguir fazer tudo. Dar conta Mas de se todas ela as questões. sozinha for dar conta de tudo, ela pode conseguir isso por um tempo, mas depois vai adoecer. Vai entrar como se no fosse nível um cartão de ansiedade de crédito. e de estresse. Eu brinquei como se fosse um cartão de crédito, que a fatura vai chegar uma hora, né? A ansiedade, os sintomas da ansiedade, o que você sente no seu corpo, quando você está ansioso, são sensações que são desagradáveis. E aí o fato dessas sensações serem desagradáveis faz com que cada um queira evitar essas sensações. Só que ficar evitando a ansiedade só vai produzir mais ansiedade. Exatamente. Ou você escolhe
descansar e esperar chegar o que precisa chegar no tempo certo, da forma certa. Ou você vai ficar ansioso e não vai aproveitar o momento de algo que você tanto queria que chegasse. Por exemplo, hoje existe um número muito grande de pessoas que têm TAG. O que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno de ansiedade generalizado é um transtorno que, por exemplo, vamos supor, Tarugão, que você fica de férias, que você vai viajar, que você foi para um lugar maravilhoso aí que você escolheu no seu destino. Mas você tá lá tão tenso e tão ansioso. Ah, será que na rádio o programa tá fluindo certinho sem mim? Será que lá na Câmara todo mundo tá trabalhando? Será que eu não tô fazendo falta lá? Será que meus posicionamentos não seriam importantes? Você tá de férias, era para você estar curtindo, aproveitando o seu momento, mas mesmo assim você continua ansioso. Então, isso já chega a um ponto de ser uma ansiedade generalizada, que até no momento de lazer, um momento de descanso, um momento que é para você estar relaxando, você está ali produzindo ansiedade e você não consegue parar. E isso, na realidade, assim, é o que a gente disse que é um excesso de futuro, né, Lilian? Sim. É um excesso demasiado de futuro. Viver e conviver com o futuro é uma coisa boa, é importante a gente olhar para lá. Para quê? Mas qual que é a finalidade da gente olhar para o futuro? Para a gente criar a nossa visão ideal, por exemplo, de vida. Como é que eu desejo que o meu trabalho seja mais adequado? Como é que eu desejo que a minha família esteja, o meu trabalho, o meu lazer, etc, etc. Meu time, por exemplo, né? Como é que eu desejo que tudo esteja... Mas veja... O meu futuro vai depender do meu presente. Perfeito, mas essa é a questão. Estar no futuro, quando a gente fala em termos de foco temporal, você deveria estar apenas 25% do seu tempo no futuro, criando essa visão, pra gente chegar lá. A gente diz que é uma fotografia, né, ideal. O seu quebra-cabeça, pra você montar, você tem que ver essa fotografia. Agora, olha pro passado também é importante. Claro, onde é que a gente aprende? Onde é que a gente, se a gente não fizer follow-up, ou seja, olhar pro passado, a gente não vai aprender. Mas também, olha, 10% do tempo, 15% do tempo. Olha, né, honra a nossa história, independente do que você passou, da sua história, não interessa aquilo que você viveu, né? Como diria o Sartre, não importa o que te aconteceu, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Então, olhar pro passado e pro futuro, pouco. 10% para trás, uns 25% para frente. Mas a vida real acontece no chão da realidade aqui e agora. E é o que você falou. O que acontece quando a gente tem esse excesso de futuro, esse excesso de futuro ou excesso de passado, é que duas coisas vão acontecer. Você perde sua a única possibilidade da vida acontecer, que é aqui e agora. E é esse presente, né? Que é dos céus no dado. É um presente, o nome já diz. Então, assim, você tá numa refeição com amigos e não tá lá. Você tá no descanso e não tá lá. Você tá trabalhando e não tá lá. Ou seja, nunca você está onde a vida está acontecendo. A mente sempre, pela quantidade acelerada de processos mentais, ela sempre tira você do lugar que você está vivendo ali. Então você está numa atividade, mas está pensando no que vai acontecer daqui a pouco. Chega lá daqui a pouco, você está pensando no final de semana, na outra reunião, no compromisso, nas dívidas, no que vai fazer, etc, etc, etc. Enfim, seja lá no que quer que seja. Mas você se furtar do presente, você, na realidade, diminuir sua inteligência. Inclusive, a ansiedade, ela tira a sua capacidade de aprendizado, ela tira a sua capacidade de dar uma resposta emocionalmente mais inteligente. Sim. Ela tira você da sua melhor possibilidade de resposta. Eu acho que a primeira coisa é a gente aprender a pedir ajuda. A gente já falou sobre isso, né? Ninguém se basta, ninguém dá conta sozinho, ninguém consegue, aliás, chegar no seu pleno potencial sozinho. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar de pares, você vai precisar de ajuda profissional. Então você tem que aprender a buscar isso, tá? Você tem que aprender a buscar isso. Claro, você vai precisar gritar pro socorro. Então, às vezes você vai precisar de conselho, aconselhamento. Tá? E conselho é diferente de opinião, tá, gente? Opinião é arquibancada. Todo mundo vai ter uma, não é essa que eu tô falando pra você escutar, não. Conselho de conselheiros profissionais, de gente amadurecida, de gente que caminhou, de gente que passou por questões que às vezes você tá passando. Segundo, você vai precisar de ajuda profissional, você tem que ajudar a buscar, acessar profissionais. Às vezes, seu momento, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar ou de um psiquiatra, de medicação. Às vezes, tem gente que está num nível tão absurdo que vai precisar de medicação, sim, durante um período. É importante, sem dúvida nenhuma. Então, você vai precisar de psiquiatra, às vezes de psicólogo. Às vezes, você vai precisar, é possível que seja o seu caso, você vai precisar de um coach. Você está fazendo uma transição de carreira. Coach não trabalha com patologia, gente, tá? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá claro? Mas o coach trabalha onde? Então, trabalha no desenvolvimento, trabalha na expansão do seu negócio, da sua produtividade, de repente, em planejamento estratégico. Uma coisa fundamental você precisa de ajuda. Todos nós. Estão atrapalhando no seu trabalho. Exatamente. Porque assim, e outra, mas minha vida tá tudo ok. Cara, será que você tá vivendo seu pleno potencial? Se não, você vai precisar de ajuda. Então a questão não importa o seu nível de desenvolvimento, não importa onde você já chegou, não importa o que você já viu. Todos nós precisamos de um outro
para ser melhor ainda, para ir no próximo nível, para nos desenvolvermos. Então, às vezes, o que profissional que você está precisando? Então, você vai ter que fazer esse acesso. Então, a questão é essa, tá? E existe muitas formas assim, mas eu não tenho recurso, eu não tenho... É possível sim, conhecimento nesse tempo é muito mais facilitado, né, Lília? Você tem aí canais no YouTube, você tem as redes... Conhecimento não é um problema. A questão é, a gente precisa de mais disposição, menos orgulho, diminuir um pouco, abaixar a bola, botar a sandalinha da humildade, gritar pro socorro sim, né? Existe muita gente interessada em colaborar, em ajudar. Então, esse momento que a gente está fazendo aqui, eu acho que é para isso, né, Lília? Para socializar e saber, dizer, gente, é possível, não sofra sozinho, não fique passando suas agruras, seus momentos aí de adversidades, às vezes, aqueles momentos, às vezes, que é como se você deitasse numa cama, a cama tá mais estreita, o cobertor tá menor, né? Todo mundo experimenta essa estação na vida existencial. E às vezes a sua tá durando um pouco mais, então você precisa de ajuda. Você, meu querido, minha querida, você tá precisando de uma ajuda e não passe por isso sozinho. Busque ajuda. Tem pessoas que te amam, né? Tem muita gente que pode te ajudar assim e você precisa também de ajuda profissional. A gente espera que algumas revoluções aconteçam esperando coisas gigantescas demais. Mas o que a gente precisa, o que você precisa não é que coisas gigantescas aconteçam para você mudar. Não espere nada de absurdamente acontecer. Comece dando um pequeno passo. É só isso. E que pequeno passo você precisa? Sei lá, às vezes quem tá num estado muito avançado, muito mal, às vezes não precisa... Cara, não entra pro quarto. Porque às vezes é o pior lugar que ele pode estar. Não se isole. É não se isolar. O cara que tá dentro do quarto. Ou às vezes o outro. A pior coisa é o que? Pedir opinião de qualquer um também não é uma coisa boa. Tá? Opinião é diferente de conselho. Certo? Opinião é de arquibancada. Conselho é de expertise, é quem passou por aquilo para te ajudar, tá claro? Então tenha isso em mente, isso eu acho que já vai ser uma ajuda absurda. O que a gente queria finalizar dizendo o seguinte, é possível mudar, é muito possível mudar, experimentar uma vida um pouco melhor, mais leve, mais desacelerada. Você pode caminhar assim, você pode estar andando na direção de realizar aquilo que você deseja, crescendo, expandindo, mudando, se tratando. Pô, eu descobri que eu tenho uma doença crônica aí, eu tô, flertando aí, eu tô em processo depressivo se desencadeando em mim. Vou buscar ajuda e é possível sim atravessar esse momento, passar, sair do outro lado e continuar a caminhada. Muito mais forte, muito mais sábio, com muito mais resistência, com muito mais resiliência, com muito mais tolerância. E outra, não existe nada mais desumano do que querer dar conta de tudo, gente. Tá? Isso é diabólico, aliás. Isso é como se fosse você querer ter a síndrome de Deus, querer dar conta de tudo, ser perfeito em tudo, não lidar com os seus erros, não lidar com com seus deslizes, com seus equívocos, equívocos que vão acontecer naturalmente. É você trazer para você uma síndrome de Deus. Não existe isso, tá? Síndrome de Deus é síndrome de perfeição, querer ser perfeito em tudo. Bobeira, tolice, tá? Isso só vai gerar para você uma fatura que é impagável e que vai gerar muita dor. Não vamos deixar essas coisas chegarem a um nível, né, grave para buscar ajuda, né? Se antecipe, previna, né? Isso é muito cultural, né? Em termos de Brasil, conversando com outra colega que já teve algumas experiências fora, né? Existe fora uma educação voltada para prevenção, que aqui a gente não tem. E a gente precisa prevenir para que essas coisas não aconteçam. Então, previna, cuide-se, busque o profissional, né, um psicólogo ou se capacitar em cursos antes mesmo, né, dessa ansiedade aparecer. Né? Porque quanto mais você prevenir, é melhor para você. Busque evolução pessoal, busque desenvolvimento pessoal, busque autoconhecimento, autocuidado, autorresponsabilidade. Então, assim, quanto antes você buscar essas coisas, melhor você vai lidar com as dificuldades da vida. Porque circunstâncias e dificuldades é fato. Ninguém vive no mundo do Alice do País das Maravilhas. A gente vive com problemas diariamente, né? Mas o que vai fazer é a forma como eu estou enxergando o problema à minha frente. E eu só mudo minha forma de ver os problemas à minha frente quando eu mudo a minha percepção, quando eu mudo meu pensamento, quando eu me conheço, quando eu conheço minhas emoções.